Sejam muito bem-vindos ao Bratancast, o seu podcast semanal, onde a gente vai falar sobre saúde, longevidade, espiritualidade e gestão. Eu sou o Dr. Daniel Bratan e aqui do meu lado eu tenho a super... Andrea Ribeiro. E hoje nós temos o prazer de receber aqui no Bratancast uma pessoa que pra gente tem uma importância gigantesca. Ele foi o chefe secreto do Fantástico, uma pessoa com uma espiritualidade gigantesca e que ensinou a gente muita coisa que a gente implementou no Instituto. Foi ele que ensinou, deu nomes. Então hoje nós temos nosso grande amigo Pedro Estivale. Gente, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E sempre que me convidam para falar de gestão, implantação de renda ao mesmo tempo, pode contar comigo que eu estou dentro. É isso aí. Que faz toda a diferença, né? Total, né? Total diferença. Acho que hoje não tem, né, Pedro, como a gente começar uma empresa, se a gente não entender o nosso propósito, a missão da empresa e como que essas coisas estão interligadas, né? Acho que não tem como uma empresa desenvolver sem isso. Até tem, mas a pessoa vai se frustrar num certo momento, né? O que eu vejo muito é o seguinte, as pessoas começam com um princípio errado, com a motivação errada, e lá na frente começam a se frustrar, mesmo tendo resultado financeiro. Só que a frustração vem, e elas começam a não entender o porquê, aí de repente quer mudar de ramo, quer abrir outra empresa, acha que o problema está ali, não. E na verdade, todo o problema está no princípio, na motivação certa para começar a empreender. Entendeu? Se não fica vazio, né? Mesmo que você tenha resultado financeiro, parece que aquilo não preenche a gente, né? É o que falam de prosperidade, né? A prosperidade não é só dinheiro. Eu falo assim, na minha época que eu estava na UTI, poxa, eu já tinha um cargo de coordenação, eu já trabalhava, já tinha uma remuneração boa. O engraçado é que aquilo não... Parece exatamente o que você falou, aquilo não me preenchia. Entendeu? Você sabe o que é interessante? Assim, várias lives que eu faço, que eu falo sobre isso, pessoas que não estão vivendo ainda o propósito na empresa, implantando o reino na empresa, falam, nossa, essa teoria é muito bonita, mas na prática não funciona. Eu falo, não, é teoria para você. Para mim já é prática, faz há muito tempo. Então, e o grande problema está que as pessoas foram ensinadas de forma errada a ir para a escola. E o mesmo motivo pelo qual a pessoa vai para a escola é que ela empreende. Eu sempre dou esse exemplo, daí fica claro para todo mundo. Que a pessoa fala assim, pai, por que eu tenho que ir para a escola? Aí o pai, sem saber, fala assim, para você ser alguém na vida, menino. Olha só, ser alguém na vida na escola. Não, pelo amor de Deus, não sou contra a escola, mas não é essa a função da escola, exatamente. Né? Aí, mas para quê? Para você ter uma profissão. Para quê? Para ganhar dinheiro, para não passar necessidade. Então, o motivo pelo qual a pessoa vai para a escola, na verdade, no fundo, lá dentro, desde pequena, ela não percebe isso, é para ganhar dinheiro. E aí a pessoa vai empreender pelo mesmo motivo, para ganhar dinheiro. E o motivo está errado. E aí as pessoas perguntam, falam, Pedro, então como é que eu ensino meu filho para a escola? Eu sempre falo, é o seguinte, eu tenho uma filha, né? Vocês conhecem a Duda. Quando a primeira vez que ela perguntou, eu falei, filha, dentro de você tem um grande dom. Você já nasceu com esse dom. Você já veio, né? Deus, quando planejou você, te planejou com um grande dom. E todos nós temos um grande dom. Você vai para a escola para juntar a capacitação técnica com o seu dom. E a hora que você juntar essas duas coisas e colocar a serviço da humanidade, aí você vai ter muito sucesso. É por isso que vai para a escola. E empreender é a mesma coisa. A hora que a pessoa entende que tem um grande dom, a hora que ela juntar a capacidade técnica que ela tem e colocar isso a serviço da sociedade, aí que é o motivo correto para empreender. Aí, inclusive, começa a entender qual é o propósito para se empreender. Sem isso, as pessoas montam a empresa porque querem dar uma vida melhor para a família, porque querem morar numa casa melhor, querem dar, sei lá, um plano de saúde. Ou seja, tudo que é consequência desse primeiro motivo. E as pessoas vão pela consequência, não pelo real motivo. Aí a frustração vai acontecer com toda certeza. E, Pedrão, quando você fala, né, de dons, as pessoas confundem muito o que é dom, o que é talento, né? Sim. Qual que é a grande diferença? A gente fala assim, o dom é algo que você já nasce, tem os seus talentos. Como que você define isso? Então, o dom, você já nasceu com ele, porque Deus nos planejou com um propósito. Tá? E as pessoas, inclusive, confundem muito missão com propósito. Como ele nos planejou com um propósito, ele já nos deu os dons para que a gente possa cumprir esse propósito. Ele não fez, vai lá, toma esse propósito e não nos capacitou para isso. Pelo contrário, ele capacitou a gente para cumprir isso. O problema é que a grande maioria das pessoas não sabe qual é o propósito e muito menos o dom que ela tem. Isso é dom. Agora, talento
você pode, inclusive, treinar o seu talento, você pode melhorar o seu talento. É diferente do dom. Você já nasceu com aquele dom. E o talento eu trato muito mais como uma competência que você pode treinar, certo? E dom, inclusive, quando eu falo desse tipo de dom, quando a pessoa é um pouco mais religiosa, ela fala, são os dons espirituais? Eu falo, são as duas coisas. Existem os dons espirituais, que a Bíblia é muito clara, que ela fala que o Espírito Santo dá conforme lhe apraz, isso é uma coisa. E tem os dons da sua alma, que os dons da sua alma realmente é de acordo com o seu perfil de comportamento. E quando você consegue ativar seus dons espirituais, os dons da sua alma, junto com a competência que você treina e coloca tudo isso a serviço do próximo... Aí não tem pra ninguém, né? É aí que você está vivendo... Sabe quando está no flow? Tá na melhor versão, né? Exatamente. Exato. E aí não é pesado. Porque você pode ver com Bom, você pega a onda também, né? Pego. Quando você entra no flow, que você está ali... Você não lembra de mais nada. Mais nada. Você não quer sair dali em nenhum momento daquele... Aí quando você trabalha nesse flow, nunca é pesado. Nunca é cansativo, né? Nunca é frustrante. Você acorda motivado. Quero ir para minha empresa, quero trabalhar. Pode ver você atendendo, doutor. Você atende, se deixar o dia todo, a noite toda e vai embora, não é assim? Olha, eu que diga. Ontem minha irmã estava em casa à noite e a gente entrou nesse assunto, né, de dom, de Sim, empresa. sim. E aí eu já comecei a falar para ela. Falei assim, sabe qual que é o grande problema? Eu falei, o grande problema é que hoje é domingo, tá todo mundo desesperado porque quer trocar tempo por dinheiro. E aí comecei a falar com ela de propósito, de tudo. E aquilo já foi me dando assim, amanhã é segunda, oba. Já vai me dando um comichão no domingo à noite. Pô, já quero acordar, já acordo cedo. Não é um trabalho, Não é um né? trabalho. Para mim é um uma baita prazer satisfação. chegar cedo e falar, vai começar meu dia. Quantas Exato. pessoas eu vou conseguir impactar e transformar? Isso não é por dinheiro. É lógico que o dinheiro faz parte. Todo mundo tem que prosperar e prosperar muito, ganhar muito dinheiro quando empreende. Não é filantropia, né? Tem a parte que você doa pro bono e tudo mais. Mas uma empresa tem que ganhar muito dinheiro. Mas não é por dinheiro que você levanta da cama. Eu queria que as pessoas que de repente estão ouvindo e vendo esse podcast aqui, parar para perguntar, por que eu saio da cama todos os dias? Por que eu levanto todos os dias? É para ter que sustentar minha família? É para suprir necessidade? Está no caminho errado. E se está nesse caminho, vai ser frustrante. Se está nesse caminho, vai ser pesado. Não vai entrar no flow nunca. E não sabe o propósito pelo qual foram criados. E assim, todas as pessoas que eu cruzo, não todas, a grande maioria não sabe o propósito pelo qual foram criados. Exato. E aí fala assim, mas nossa, eu estou buscando esse propósito, eu estou querendo... o pessoal trata de uma maneira quase romântica, sabe, o propósito. E propósito é muito simples, muito simples. Quando as pessoas entendem isso, inclusive a diferença, é assim, propósito, quem te criou sabe o propósito pelo qual te criou. Aqui. Essa caneca. Quem projetou essa caneca? Quem inventou essa caneca? Sabe o propósito pelo qual criou essa caneca, que é para encher de algum tipo de líquido para você poder beber. Esse é o propósito. E aí você pode dar várias missões para essa caneca diferente, certo? Você pode dar a missão de você encher de água e jogar numa planta, de você realmente beber um chá, beber uma água como aqui. Então são várias missões, mas quem criou essa caneca sabe o propósito. E quem nos criou sabe o propósito pelo qual nos criou. E qual que é esse propósito? Quando Deus criou o homem, Ele criou um homem à imagem e semelhança dele. Para quê? Para que representasse Ele aqui na Terra. Ele escolheu, eu não quero ter expressão física na Terra, mas você é homem, é a minha expressão física na Terra. Você é minha imagem e semelhança. Ou seja, o nosso propósito, todos nós que estamos aqui, é espelhar a imagem de Deus aqui na Terra. Que a vontade dEle seja feita através de nós. E o que eu mais escuto, perguntas em relação a isso, Pedro, mas olha quanta maldade no mundo. Como é que Deus deixa? Deus não deixa. É que a gente faz contra a vontade dEle. E, na verdade, o homem nasceu para fazer a vontade dEle aqui na Terra. Só que o homem está desconectado de Deus, não sabe qual é a vontade dEle e faz a vontade própria. A vontade própria. E a gente vive o mundo que nós estamos vivendo hoje por conta disso, dessa desconexão com o Pai. Porque se a gente tivesse conectado com o Pai de verdade, aí o nosso casamento cumpre propósito. Porque no nosso casamento a gente espelha a trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Na nossa empresa a gente cumpre propósito, a gente implanta reino na nossa empresa. Certo? Isso é implantar o reino de Deus, é fazer a vontade dele e não a nossa. E a Bíblia fala que a nossa vontade é boa e agradável, mas a dele é boa, perfeita e agradável. E isso, quando eu puxo isso para a medicina, eu falo assim, hoje, o que acontece? Acontece exatamente o mesmo que eu vejo na medicina. O médico, ele quer cumprir a vontade dele, mas ele, em nenhum momento ele se conecta com algo maior
para tentar entender o que ele pode fazer de diferente, que às vezes vai até contra a vontade dele, mas que ele pode fazer diferente, que ele vai mudar a vida do paciente. E hoje é o que eu falo que é uma loucura. O médico, ele estuda a máquina, passa lá 6 anos, mais todos os anos da especialização, entende como a máquina funciona, mas ele não estuda quem criou a máquina. Isso é uma loucura. Você não sabe quem criou, e muito pelo contrário, te fazem acreditar durante toda a sua formação que você é um ser evoluído de algo e que não existe nada além do que essa evolução que eles estão mostrando na ciência. E aí eu falo que aí a ciência vem agora mostrando o contrário, né? O ponto de Deus no cérebro, né? Sim. O Ander Newberg, em 2016, mostrou isso com a ressonância funcional, que quando as pessoas oravam e agradeciam dentro da ressonância, aquele ponto, né, o córtex pré-frontal, aumentava o fluxo de sangue, que melhorava o poder de decisão. Sim. E fazia as pessoas terem uma maior assertividade nas condutas que iriam tomar. Então você imagina, isso a gente for, né, vou trazer sardinha para o meu lado, se o médico se conecta com Deus, se ele ora antes de começar um atendimento, dele tomar alguma conduta ali, tomar algum tipo de tratamento, ele vai ser muito mais assertivo porque é a chave na ignição. Né? Ele está em conexão com quem criou a máquina. Exatamente. A chance de errar é mínima. Agora, o que acontece é exatamente isso. As pessoas se desconectam, querem fazer sua vontade. Toda vez que a gente anda sozinho, eu falo assim, que aí Deus deixa, a gente bate no poste e volta correndo. E aí, né, eu fico imaginando Deus falando, vem cá que o papai ensina de novo, que andar comigo é muito melhor. E sabe o que acontece? Sim, o médico que faz isso, na verdade, ele pode ter uma missão muito bem desenhada, como um médico, a parte técnica. Mas o propósito não está na parte mental. O propósito já é espiritual. E quando a gente deixa de usar a parte espiritual, a gente não usa o QS, o coeficiente de inteligência espiritual. Só usa o QE e o QI. E parte do QE. Porque o QE completo, só a hora que tiver o QS. O QE é coeficiente de inteligência emocional e o QI intelectual. Então, a maioria dos médicos tem o QI, né, porque estudou, sabe. Parte do QE, porque é aquilo que é possível alcançar, só que não tem o QS. E aí não consegue cumprir propósito. Então, quando falta o propósito, não vai estar completo e não vai atingir isso que você está falando. Isso que vocês executam com maestria na clínica. E a jornada fica cansativa. Exatamente. Né? E aí eu falo assim, que aí a gente chega no auge, né, do absurdo, quando eu vejo colegas que eles se incomodam com o paciente. Eu falo, cara, é sua matéria de trabalho, né? É isso que você tem que fazer, você tem que transformar. E, na verdade, ele quer rapidinho se livrar de algo que, na verdade, ele tem que abraçar. Exatamente. Então, assim, é contrassenso. E durante a faculdade inteira, ninguém fala, ninguém explica que você tem que ouvir, como você tem que atender. E aí a gente fala assim, poxa, mas Jesus Cristo curava, na maior parte das vezes, curava o físico, mas o emocional ele curava ouvindo. Exatamente. Ele sempre perguntava, né? E a gente fala, foi o médico dos médicos, ele foi o ser que Deus colocou na Terra. Sim. E ele tinha todos os dons possíveis. Quando as pessoas o procuravam, ele sabia, né? Quando ele fala pro cego, o que você quer? Pô, ele tá vendo. Né? Eu quero um cachorro, quer enxergar. Quer enxergar. E aí o que acontece? Na verdade, ele tá ouvindo, ele tá mostrando o caminho. Né? Só que, na verdade, hoje, a coisa está tão desconectada que quando você vai falar de Deus dentro da medicina, falam que você está fora da casinha, que você é louco. Como que você fala de Deus para o seu paciente? Você não pode tocar no assunto de espiritualidade. Doutor, na faculdade, a maioria dos médicos são ateus ou não? Tem uma grande parte que ou entra e não tem uma afinidade, e aí lá termina de se afastar completamente. Ou seja, tiveram... Lá é o contrário, lá realmente ajuda a afastar. Ajuda a afastar completamente. Não teve um período da faculdade. Meu Deus, terrível. Né? São 6 anos de formação. A gente tem 2 semestres, né? Então, são 12 semestres nessa caminhada. E não teve nenhuma matéria, nenhuma, que falasse assim, olha, vou falar uma coisa para vocês, vamos falar de filosofia, existe um ser maior, né? Uma força maior que cumpre aqui o universo. Nunca, não tem isso. Mas eu acredito por ser algo muito racional, né? Além de ser muito racional, a gente ainda vai além, é pior. Por quê? Te ensinam 6 anos sobre a máquina, mas não te ensinam como lidar com gente, como ter afeto, como ter carinho, como ter empatia. Ou seja, a parte emocional não é tratada. Não tem nenhuma parte nem de gestão, né? Não tem gestão, não tem emoção, não tem nada. E aí você pega esse cara que já às vezes na casa dele não foi criado numa doutrina religiosa. Tá. Aí ele entra na faculdade, aí ele se afasta completamente, aí ele acha que ele é Deus. Aí ele começa a achar, não, porque se eu estudar muito, eu resolvo tudo, eu sou o cara. E aí entra naquele assunto que você falou, né?
ele começa a tomar as condutas pela cabeça dele e não Pois pelo é. que Deus quer. Pois E aí ele vai indo. E chega uma hora que a coisa dá errada, né? Então ele vai só se afastando. E aí quando ele se forma, ele é muito bom tecnicamente, ele tem uma especialização muito boa, mas o básico ele não sabe, que é como lidar com as pessoas. E aí fala que aquele cara é excelente, mas os pacientes, as pessoas têm medo. Tamanha, assim, como dizer, não é nem grosseria, tamanha a vestimenta, A barreira que ele cria, né? E na verdade, eu falo assim, hoje o médico que mais consegue fazer pelo paciente é aquele que se aproxima, né? Que é o que Jesus fazia. A gente brinca, né? Jesus não tinha, outro dia você brincou, Jesus não tinha segurança, né? Não, né? Ele andava né, no Exatamente. meio da multidão e estava junto com todo mundo. Exatamente. E a gente tem que, eu falo sempre pra André assim, o que Jesus faria nessa situação? Ela fala muito também pra mim. Como que ele faria? Essa pergunta é a pergunta-chave. É a pergunta-chave tudo, né? para tudo. Sabe que a tudo gente na vida. acabou de mudar algo na clínica exatamente por conta desta pergunta. Nós estamos, né? Esse ano foi um ano de constância mudança. E aí nós percebemos que nós estávamos no caminho certo, mas toda hora algo mudando. Nossa, mas o que é isso, né? E uma mudança muito rápida. Esse ano foi, assim, extraordinário nesse sentido. E aí, quando foi ontem, quem conhece o Daniel, quem acompanha aqui os podcasts, muitos pacientes sabem disso. O Daniel marca uma consulta antes era 30 minutos, aí esse ano mudamos para 50, aí mudamos esse ano novamente para 1h20, e ontem mudamos para 2 horas a consulta. Porque foi exatamente essa pergunta. Nós estávamos em uma discussão, vamos, né, diminuir a consulta, porque tá 2 horas, e aí o Daniel falou, mas eu não posso diminuir, porque é um momento que, tudo bem, o paciente, eu vejo os exames, eu coloco ali um tratamento para o paciente, mas a maioria dos pacientes hoje que passam comigo, aliás, todas as pessoas precisam ser ouvidas. Sim. E o ouvir não é em 10 minutos que você resolve, só de exame Não. vai ali 15, 20 minutos. E aí nós decidimos, através dessa pergunta, o que Jesus faria? Jesus iria sentar e escutar. É verdade. E foi exatamente esse ponto que fez a gente, não, estamos errados, vamos aumentar. Mas e a consulta? Não, a consulta permanece, mas o horário a gente precisa aumentar. Perfeito. Essa pergunta, ela mexe e ela responde por si só. Exatamente. É poderoso para tudo, para o casamento, para a empresa, para qualquer coisa. E sabe uma coisa que eu olho muito, tanto no mundo empresarial, né, porque todo médico que monta uma clínica vira um empresário, né? Uhum. Ele pode ser um especialista se ele for trabalhar no hospital, que ele daí não é um empresário. Agora, se ele montar uma clínica, ele virou um empresário. E é fato que todo empresário, ele acha que quanto mais ele se esforçar, mais ele vai conseguir ter resultado. Só que não é verdade. A hora que você junta propósito, o que Jesus faria nesse local, junta tudo que tem, ou seja, as 3 inteligências, você percebe que é menos esforço e muito mais resultado. Inclusive, quando eu junto meus gerentes para falar sobre qualquer coisa, reunião de gestão, de indicadores, o que eu mais escuto é assim, não, mas eu me esforcei demais, mas não consegui bater a meta. Aí eu falo, eu não estava buscando esforço, só resultado. Se você conseguir, e tem como você conseguir o mesmo resultado com menos esforço, é só você se conectar. Exatamente. É só você se conectar. A hora que os insights vierem, você juntar isso aqui, novamente, com o seu dom, com a sua competência, é muito menos esforço para muito mais resultado. E eu até brinco, olha, eu aceito o seu esforço. Se eu puder até o banco depositar ele. Se der para pagar, né? Se der para as pagar contas, a conta, depositar do banco, eu aceito. Senão, o seu esforço para mim realmente não não vale tem de validade. nada. Mas é exatamente isso que a gente fala, né? Quando você tá nesse fluxo, nada fica cansativo. Exatamente. Você tem uma motivação interior e nada te breca. Nada. E o que eu falo muito, né? Esse é muito ponto de discussão entre a gente, porque às vezes ela fala, poxa, estava programado 1h, 1h30, você ficou com 3 horas. Mas é o que eu falo assim, às vezes a coisa, não tem como a gente falar do físico sem falar do emocional e principalmente do espiritual. Sim. Porque o que eu vejo? A gente fala assim, né? Corpo, alma e espírito. O emocional, né? A parte do subconsciente está muito bagunçada. Sim. Tem todos aqueles... Eu falo sempre para o paciente, tem as experiências que têm os fortes impactos emocionais que ficam armazenadas. Sim. E aí esse paciente passa por alguma coisa muito próxima e ele busca, o cérebro traz aquilo de uma maneira muito, muito rápida para ele. Sim. Cria uma desordem. E ele desenvolve algo, uma ansiedade, uma depressão, sem ele saber o que é. Está escondido. Isso reverbera no corpo físico.
Aí eu falo assim, na hora que o subconsciente, né, a parte emocional bagunça, que bagunçou o físico, de maneira natural você se desconecta do espiritual. Mesmo porque a cabeça fica tão acelerada, fica tão, né, ou na frente, no e se, na ansiedade, ou no passado, na depressão, Sim. que ele deixa de viver o presente e mal ele tem tempo para lembrar que existe uma força superior que é a fonte da salvação. Pois é. E aí quando eu falo assim, não tem como não entrar nesse mérito no meio de uma consulta. Porque o que eu falo para os pacientes, não sou eu que vou te tratar, não. Eu vou te ajudar numa parte. Você vai se ajudar em outra. E tem algo muito maior, que você acredite ou não, que vai te tratar. E se você não estiver alinhado nessas 3 esferas, vai dar tudo errado. Você sabe que o poder da Trindade é incrível. E a maioria das pessoas não usam Não usa. toda a Trindade, né? Porque doença psicossomática. Soma é corpo, psique é alma, né? E pneuma é espírito, que é o sopro, né? O sopro divino, pneuma de pneumático, de pneu. E as pessoas não entendem que tudo está interligado. E quem comanda tudo é pneuma. Não é soma, que é corpo, e não é o psique, que é a alma. É ali que comanda tudo. Ou deveria comandar tudo. Deveria. Mas o que eu mais vejo são pessoas sendo governadas pela alma e não pelo espírito. Não pelo espírito. Só que a Bíblia é muito clara que todo mundo que é governado pela alma está indo para um caminho de morte. Porque sempre que se fala coração na Bíblia, fala de alma. Sempre que se fala de sentimento, se trata de alma. E sempre que se fala de pensamento, se trata de alma. E a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Pensa que é caminho de vida, mas é caminho de morte. E tem outro que é mais pesado. Fala assim, ó, não há nada mais corrupto que o coração humano. Cara, se você for levar ao pé da letra essa frase, não há nada mais corrupto que o coração humano, você fala, espera aí, mas eu não posso seguir meu coração? Não pode seguir seu coração. Como todo mundo ensina, segue seu coração. Não, esquece isso. Você tem que seguir o seu espírito. Aí as pessoas piram. Mas como assim seguir meu espírito? Porque elas não estão, o espírito está adormecido, na verdade. E a alma está governando. Eu até brinco, né? Se você deixar a sua alma decidir a sua vida, é a mesma coisa que sentar no banco de trás do Uber e deixar ele escolher o caminho. Escolher o caminho. Aí só porque você está no banco de trás com ar-condicionado de balinha, você vai embora. Então, só que as pessoas não compreendem isso. E só tem uma forma do seu espírito governar. Quando ele é conectado com o Espírito Santo. Só aí que ele ganha força. Fora disso, ele está inerte. Ele está ali, desesperado, com saudades daquilo que ele não viu ainda. Certo? Porque a alma ela vai levar para o lado errado, que é o falso eu. E quando a Bíblia fala que nós temos que morrer e nascer novamente, é exatamente isso. Morrer para esse velho homem que é governado pela alma, que na verdade, quando fala de carne, está falando de alma. De alma. Né? Carne, quando fala carne na Bíblia, não é corpo. Depende da palavra. Tem 2 palavras. Tem uma que é sarx, que é mente caída. Tá? Só que essa palavra sarx foi traduzida para carne. E tem o soma, que é o corpo mesmo. Então, sempre que se trata de soma, é o corpo, é isso aqui, o físico. E sarx é a mente caída. E quando fala que o espírito milita contra a carne contra o espírito, essa palavra aqui não é soma, é sarx. Então, na verdade, a tradução correta seria: o espírito milita contra o sarx, contra a mente caída, e a mente caída milita contra o espírito. E quem tem que governar e vencer essa luta é o espírito. É o espírito. Só que parece que ele tem que ser alimentado. E onde que ele se alimenta? Não é das coisas daqui. Se alimenta das coisas do alto. E as pessoas acham que para você criar essa conexão é algo rápido e simples. Isso requer uma intimidade diária. Requer busca. Busca, é devoção. Né? Se você não praticar isso diariamente, essa conexão se perde muito fácil. Eu falo que é como se fosse uma conexão daqueles tempos antigos, né? De escada, que se a gente não persistir ali diariamente nesse tempo de devoção, a gente se desconecta muito fácil. Por isso que eu falo assim, a disciplina do orar, a disciplina da leitura, a disciplina de quanto você dedica do seu tempo para Deus, ela tem que ser diária. Senão essa conexão não se instala e aí você deixa a alma governar. Você quer ver? Vocês têm intimidade de casal, intimidade máxima, certo? Eu posso conviver com vocês durante anos e anos. Jamais vou ter o nível de intimidade que vocês têm um com o outro. E isso é construído ao longo do tempo. Eu tenho certeza que ele fala A, você já sabe B, C, D e vice-versa. Assim como eu com a minha esposa, com a Carla. É um nível de intimidade realmente diferente. É a intimidade máxima, por completo. Né?
E é esse nível de intimidade que você tem que ser construído com ele. Por isso que fala, inclusive, sempre que se fala de se orar com profundidade, fala no secreto do quarto. Não é à toa que a Bíblia fala isso. É exatamente como um casal. Tá entendendo? Então, é nesse nível de intimidade que tem que ser construído. E não, intimidade não tem assim. Você pode perceber, vocês namoram, passam um tempo, aí se casam, aí começa a conviver, para depois realmente se conhecer em profundidade. E com Deus é exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa. E quanto mais a gente busca, mais a gente se conecta com Ele, mais a gente descobre o quanto essa conexão é perfeita e fantástica. Exatamente. Porque a gente para de agir por nossa conta, né? E isso que é o fantástico. Porque quando você traz isso para a sua missão, né? Para a sua empresa, não tem como você não mudar. Né? Às vezes o paciente fala assim para mim, mas como é que eu vou implantar o reino? Aonde você estiver, você pode fazer isso, né? Exatamente. Aonde a gente está, em qualquer lugar. Então, na verdade, quando você entende isso, você fala assim, mas como é que eu vou separar isso? Não tem como. É exatamente ao contrário. Entendeu? É impossível. Só que quem não vive a parte... Bom, está em Coríntios, né? As coisas espirituais para o homem natural parece loucura. E aí, tem muita gente que vai escutar aqui e vai achar que é loucura que a gente está falando aqui. Mas quando a sua empresa está alinhada em implantar reino, tudo muda. E como é que se implanta reino numa empresa? A base é o amor. Aí a pessoa fala, Pedro, minha empresa vai ficar muito romântica, né? Como é que é isso? Como é que eu vou fazer? Né? Não, é que na verdade as pessoas não conhecem o conceito de amor, né? Eu tenho uma frase para amor que começa a ficar mais fácil. E é muito louco pelo seguinte. Todos os mandamentos de Cristo passam pelo amor. Né? Ele resumiu toda a lei do Antigo Testamento em 2 mandamentos. Amar o próximo e a Deus. Certo? A Bíblia fala em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sempre a base é o amor. E se você perguntar para a maioria das pessoas o que é o amor, elas vão falar o que elas sentem sobre o amor. Os frutos que o amor gera. Mas o que é amor, as pessoas começam... E eu tenho uma frase que cabe muito fácil em qualquer lugar. Cabe no casamento, cabe com amigos, cabe no trabalho. Que o amor é expandir o próximo sem esperar nada em troca. O sem esperar nada em troca faz parte do pacote. Porque se eu esperar algo em troca, já não é amor. Já não é amor. Né? Então, como é que eu aplico isso no meu trabalho? O meu funcionário vem trabalhar. Eu tenho um compromisso de expandi-lo sem esperar nada em troca. Traduzindo eu preciso entregar ele todos os dias melhor do que ele chegou na minha empresa. Certo? E não tem nada de romantismo nisso. É desenvolvimento. Certo? Inclusive, quando precisa ser duro, você vai ser duro. Quando precisa confrontar, você vai confrontar. Não porque perdeu o controle, mas de propósito, naquele momento, eu preciso ser duro. Isso é amor. Jamais falar dele, sempre falar para ele. Essas coisas, durante a gestão de pessoas, é que começa a implantar o reino na sua empresa, porque, Pedro, mas eu não estou entendendo, porque eu espero algo em troca. Eu espero que ele trabalhe. Não, por isso você paga o salário dele. Você comprou um serviço profissional. Então, você comprou, ele entrega. Agora, essa troca de desenvolvimento, de melhoria, de mentoria, de discipulado, vai além disso. E aí que você implanta o reino. E aí você se importa com a família dele de verdade. Aí você se importa como que ele está se sentindo. É além de simplesmente a troca de um produto ou serviço. Aí você tem uma empresa que não troca mais produto ou serviço por dinheiro. E aí você para de atrair pessoas que querem trocar tempo por dinheiro. E sim pessoas que saem de casa para cumprir propósito dentro da sua empresa. E aí fica completo o pacote, né? Exatamente. E aí não tem como a empresa não prosperar, né? Não tem como a empresa não evoluir. Cara, por que uma pessoa sai de casa de forma gratuita para trabalhar numa ONG, trabalhar numa igreja? É a força do propósito. Exatamente. E aí, se você tem esse propósito na sua empresa, ela sai de casa, ainda ganha um salário. Olha só a motivação que esse pessoal vai ter. Aí você cria um ambiente, porque não tem como ter uma equipe de alta performance se o empresário não criar um ambiente de alta performance da empresa. Você pode ver, se eu pegar um jogador de futebol maravilhoso e colocar num campo de terra cheio de buraco, ele vai jogar metade do que ele tem capacidade. Pode pegar o Neymar e colocar para jogar ele vai jogar melhor que os outros, mas sim, metade do que ele poderia entregar. E o empresário precisa pensar nisso. Eu crio um ambiente de alta performance na minha empresa. É uma cultura. Quando eu trago um cara de alta performance, aí ele performa bem aqui. E se eu trago um cara de uma performance mediana no ambiente de alta performance, ele sobe a performance dele. E aí eu vou melhorando ainda nesse relacionamento. É aí que se forma uma equipe de alta performance.
todo mundo adoraria ter uma equipe de alta performance. Sabe o que é doido? As pessoas falam assim, eu adoraria ter uma equipe que tivesse amor na minha empresa, mas ele mesmo não age com amor com os funcionários. O principal exemplo tem que vir de cima, né? Não tem como. Exatamente. Não tem como. Tem que sempre partir do empresário. A responsabilidade de uma equipe de alta performance, do ambiente de alta performance, é sempre do empresário. É porque senão você tem um funcionário que tem problema. Você só cobra. Você cobra. Mas, na verdade, você não ensina, você não dá condições, você não expande ele. Quer dizer, ele vai continuar sendo mediano. Até uma hora que espana. Você aperta, espana. E sabe o que acontece? Tem vários níveis de liderança. O primeiro nível de liderança, onde a maioria dos líderes param por ali, é o nível de liderança que eu chamo de operacional. O que é isso? É delegar tarefa. Ó, faça isso com esse nível de qualidade até a data X. E a maioria não sabe nem coloca data. Passa aí, a pessoa está demorando e fica reclamando, porque na verdade nem colocou prazo. A maioria das pessoas só faz isso aqui para mim e para por aí. Na verdade, faça isso com esse nível de qualidade até esse prazo. Não sabe nem explicar, né? Aí é o nível operacional. Tá? Mas aí isso todo mundo faz. Um nível acima é esse nível de mentoria. Porque daí eu não estou delegando tarefa para eles. Eu estou desenvolvendo ele como profissional. É aí que o empresário deve jogar. Porque, na verdade, esse nível de delegar tarefa é o nível de liderança primeiro nível que faz. Faça isso nesse tempo, com essa qualidade. Agora, o nível acima, que é o nível estratégico da empresa, não no tático, porque o tático é isso, é delegar tarefa. Agora, o nível estratégico, aí não. Aí eu vou formar as pessoas como eu gostaria que fosse da minha empresa. E ninguém vem pronto. Então, não adianta o empresário ficar reclamando da mão de obra que veio, porque na verdade foi ele que não soube preparar. Exatamente. E o mais engraçado que a gente vê, né, o empresário geralmente ele não chega nessa fase, né? A grande minoria chega nessa fase estratégica, que é o que você sempre explica, que é a melhor fase do empreendedor. Exatamente. Quando ele está só na parte estratégica, ele saiu do operacional, ele está em outro nível. Eles não chegam nem a viver essa parte, né, Pedro? Só fica escravo da empresa. Assim, ó, o que eu mais vejo é empresário que montou a empresa com um motivo errado, é aquilo que eu falei, para dar uma vida melhor para a família, para ter mais tempo livre. E, na verdade, eles viram escravos da empresa. Viram total escravos da empresa. E aí começa a ficar pesado. Aí vem a frustração. Porque, na verdade, eles não têm propósito e não souberam escalar até o estratégico da empresa. Eu tenho vários mentorados que depois falam para mim, Pedro, eu não sabia como era bom ser empresário, cara. Sim. Chegou nessa fase maravilhosa. Porque ele chegou, porque virou, senão ele fica escravo o resto da vida. No começo, você quer abrir uma empresa? Não tem jeito, a empresa é um bebê. Acabou de abrir. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho, mama de 12 em 2 horas, reclama e faz sujeira, né? Então... Não tem como. Vai ser cansativo, né? Não tem como. Mas se você não souber, não tiver maturidade empresarial, vai ficar eternamente bebê. Com a maturidade empresarial, você consegue ir para o tático e do tático para o estratégico. E é ali o lugar do empresário jogar. Não dá para delegar essa área. O resto deve se delegar. E a de cima não, é ali que ele deve jogar. E é fantástico, né? E aí esse empresário, né, com propósito, né, alinhado com essa conexão divina, a empresa não tem como, né, Pedro? E mais do que isso, além de você implantar essa cultura do amor, de expandir o próximo e desenvolver, você ainda vai implantar essa parte do reino de Deus. Você ainda vai criar a sementinha de que ali a gente não está fazendo para nós aqui. Mesmo porque eu sempre falo... hoje eu falei isso para uma paciente, né? Ela me contou. Ela falou assim, eu perdi o sentido da minha vida, porque ela falou assim, em um ano eu perdi minha mãe, aí 10 dias depois meu pai, depois... foi minha mãe, 30 dias depois meu pai, aí 10 dias depois meu padrinho, que era como se fosse meu outro pai, e aí separei de um casamento de 10 anos. Meu Deus. E ela falou assim, eu comecei a questionar, para que eu estou vivendo? Né? Isso aqui é vida? E aí eu falei, não tem como... O paciente traz uma problemática dessa, aí eu falo para André, é nessa hora que eu não vou olhar mesmo o relógio. Porque eu falo assim, tem que parar tudo. Com certeza. E tem que tentar colocar na cabeça dela, porque uma pessoa que está falando isso, ela está achando que a vida dela não vale nada, porque ela está achando que a vida dela é só isso aqui. Sim. E a nossa vida é muito além. Exatamente. Né? Hoje de manhã, né, para quem não sabe, o Pedro faz uma live todo dia 7 e 7 da manhã, e eu passo tua live para os pacientes. Ó, você assiste 7 e 7 da manhã. Mando para Larissa lá, todo dia de manhã eu mando para ela. Manda para todo mundo. Mando para todo mundo. E fico mandando até as pessoas entrarem. Fico lá, a Larissa até acena, eu tô aqui.
E hoje foi o que você falou. Hoje, quando você leu aquela passagem da ressurreição de Lázaro, aquilo ficou muito explícito. Quando fala ali que Jesus se incomodou e começou a chorar, porque ele estava desesperado das pessoas verem que achavam que a vida é isso aqui. Aquilo. E não é isso, é algo que vai muito além. Exatamente. Né? E na hora que a gente expande para entender que vai muito além, a gente começa a não se perturbar com essas coisas que acontecem momentaneamente em nossas vidas. As pessoas não entendem, não param para pensar que todos os milagres de Jesus, exceto um, todos foram provisórios. Ressuscitou Lázaro, Lázaro morreu de novo depois. Exatamente. Agora, qual que é o único milagre que não foi provisório? Conquistar a vida eterna para a gente. Nós já somos eternos. Poucos vivem com esse nível de consciência. A hora que a pessoa vive com esse nível de consciência, aí não passa por isso aí. Não importa o que vai perder. Não importa que está perdendo... Não importa que perdeu tudo aqui. É lógico que não vai ficar contente com isso. Mas o motivo da vida não é esse. O motivo da vida... é muito maior. Exatamente. É muito maior. Gente, bate-papo incrível, né? Eu passaria aqui mais horas conversando e aprendendo, né? Para quem não sabe, o Pedro hoje é nosso grande mentor. Ele que ensinou muita coisa pra gente, ele que ajudou a gente a desenvolver muita coisa do Instituto, coisas que a gente tinha que a gente não sabia dar nome, coisas que a gente fazia, não sabia como melhorar. E o Pedro fez isso de uma maneira muito natural, muito plena. Então, assim, bate-papo incrível, Pedro. Você vai voltar mais vezes. Com a gente precisa levar esse assunto para as pessoas. Deixa eu só, para finalizar, que eu preciso tomar o seguinte cuidado que eu acabei não falando. A gente falou muito da parte espiritual, do amor na empresa. Porém, o que Deus está buscando é pessoas, sim, empresários espirituais, mas com muita competência técnica. Muita competência. Não é uma coisa ou outra. Precisamos aprender a trocar o ou pelo E. Só isso. Só vai dar certo se a gente unir as duas partes. Exatamente. E é isso que é o mais interessante. Tudo isso a gente aprendeu com o Pedro, né? Com certeza, com certeza. Gente, a gente vai encerrando por aqui. Clica aí na rede social, @PedroEstivale. Começa a seguir ele. Clica aí, @doutor.danielbratan. Andrea Ribeiro Bratan. Que eu sempre esqueço. Pois é, tô acostumada já. Clica aí, segue o nosso Bratancast. Vamos com tudo e semana que vem tem mais um episódio incrível pra vocês. Fiquem com Deus, um beijo, até mais. Até mais. Obrigado, gente.